principais técnicas que o senhor utiliza no consultório? Principalmente quando você fala em odontologia estética, é essa mudança de sorrisos. Mas quando um paciente chega no primeiro momento para fazer qualquer procedimento estético, o principal é clareamento. Quase 100% deles, a não ser que ele já tenha feito um clareamento em outro canto, ou tem dentes muito claros, o que é pouco provável, porque hoje nós fazemos uso de muitos alimentos industrializados, que têm muitos corantes. Primeiramente, sempre clareamento, tá? E aí a gente vem com as facetas de porcelana ou de resina, sempre bom lembrar, assim, há uma força muito grande das porcelanas hoje, mas as resinas também são muito utilizadas, cada um com suas vantagens e desvantagens. No caso da Natália, é adesivo, faceta, o que ela usou? São facetas, certo? Porque eu posso dividir em facetas de porcelana e facetas de resina. No caso dela é o quê? Porcelana. Qual é a grande vantagem da porcelana? Aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Assim, ela tem uma estabilidade química, né? Uma inércia química. Então, o trabalho que eu fiz na Natália esse ano, daqui a 10, 15 anos, ela vai estar com a mesma cor. Quando se fala em resina, não. A resina vai mudar de cor porque ela é um polímero. E os polímeros vão absorver pigmento ao longo do tempo. Mas tem suas vantagens também. Um trabalho em porcelana leva mais tempo. De resina eu vou fazer direto ali no consultório. É só o dentista, não envolve um outro trabalho, um outro profissional, que é o técnico de prótese, é um laboratório de prótese. Doutor, então é um investimento válido, porque o tratamento ele é duradouro. Exatamente. Por exemplo, um trabalho de porcelana, se você me perguntar qual a vida útil de um trabalho realizado em cerâmica ou porcelana, são dois nomes que a gente usa, indeterminado. Eu não posso dizer. Um dente natural também pode quebrar. Você pode simplesmente estar comendo um casquinho de caranguejo e quebrar seu dente. Entre os outros procedimentos também muito realizados hoje de clínica odontológica, as clínicas estéticas, são as trocas de restauração de amálgama por resina. Elas são mais fracas? É mito ou é verdade? Não é isso. A questão é essa. O amálgama, na Europa, já está praticamente banido. Não é que é aquela restauração cinzinha, né? Prateada, é muito comum os pacientes já chegarem. A gente tinha no passado ausências de bons materiais adesivos e de boas resinas. Então, o que se tinha era amálgama. Então, quem não tem cachorro, caça com gato. Isso há muitos anos atrás. E o amálgama tem uma grande desvantagem. Ele é uma liga que tem mercúrio. O mercúrio, ele vai evaporar e vai fazer parte do seu corpo. É um metal pesado. Muitos estudos mostram até que ele está atrelado a algumas doenças degenerativas. Cancerígenas também? Não, degenerativas. Tá? Então, hoje, a tendência é trocar a restauração de amálgama e não se fazer mais. Só para você ter uma ideia, assim, faz muito tempo lá na clínica que você não faz uma Mas elas são mais duradouras? De forma alguma. Não? De forma alguma. O amálgama, ele tem, é algo muito técnico que eu vou falar agora. O amálgama, ele tem uma fase chamada fase gama 2, que é uma fase em que ele começa a sofrer pequenas fraturas. Uma resina bem executada, seguindo todo o princípio técnico, ela vai ter uma longevidade maior do que o amálgama. Estudos hoje mostram que um amálgama bem realizado tem, em média, 7,5 anos de vida útil. Uma resina bem realizada dura 8,2 anos. Então, o único fator que levava o amálgama a ser mais indicado que resina era a vida útil. Mas com a qualidade do material hoje, não tem por que a gente usar. Além do fator que a resina, eu faço uma união química entre o material restaurador e o dente. O amálgama não, eu tenho simplesmente um imbricamento mecânico. Então, eu não estou dando nenhuma resistência àquele dente. Então, no meu pensar, lógico que você vai ouvir outros profissionais, podem até pensar de uma forma diferente. Mas a minha formação, a gente não usa mais amálgama. Não, eu falei, eu sou totalmente leiga no assunto, mas por conta de pessoas que eu conheço. Por exemplo, meu marido, ele tem restauração, a cinza, que está há anos, e que nunca se estragou, nunca se caiu, enfim. Eu, por exemplo, troquei todas as minhas por branquinha, até porque eu trabalho com vídeo e preferi. No meu entendimento, eu pensei que realmente a de amálgama fosse mais duradoura. Não é que ela seja mais duradoura. Ele está feliz na vida com a amálgama dele, mas um dia ela vai falhar, e se falhar, ele vai encontrar algo por baixo, por essa falta de adesão. Entendi. É diferente da resina que tem adesão. Um canal, de repente, De repente um canal, pequenas trincas. A microscopia funciona muito nessas horas. Muitas vezes pacientes chegam com sensibilidades que é feito raio-x, é feito tomografia, ninguém encontra nada. Quando você coloca um microscópio de uma alta resolução, 23 vezes de aumento, principalmente em restaurações antigas de amálgama, é muito comum você ver pequenas trincas que o olho humano não consegue detectar. Agora, é mito ou verdade que o clareamento causa também uma certa sensibilidade nos dentes? Não, é uma verdade. Por quê? Os pacientes atrelam essa sensibilidade à fragilidade, são coisas totalmente distintas. A reação do clareamento é uma reação de oxirredução. O material que faz é o chamado peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida. Então, toda reação de oxirredução, se você for lembrar lá da fisicoquímica, lá do terceiro ano, ele tem como subproduto um ácido. É um ácido muito fraco, mas tem.
Então, dependendo da técnica que você vai usar, aí é que vem a indicação, aí é que vem a participação do dentista no tratamento. É muito comum hoje os pacientes procurarem diretamente farmácias para comprarem produtos Gelzinho, de clareamento, né? que não funcionam, pastas para clareamento não funcionam, antissépticos para clareamento não funcionam, porque a concentração é muito pequena. Tá? E aqueles géis que você vai comprar, vai encontrar em farmácias, eles também não vão funcionar, por um simples motivo. Tá? Ele pode até clarear um pouco, mas não tão eficiente como um clareamento feito em consultório. Por um simples motivo. Aquele clareamento vai usar uma moldeira, porque vai ser usado em casa, né? Você não vai estar num consultório, e aquela moldeira não adapta tão bem como a realizada em consultório odontológico. Que é feito sob medida, não? Sob medida, né? Personalizada, customizada. Eu queria saber da Natália, quando você terminou o tratamento, você olhou no espelho, o que você sentiu? Você estranhou, demorou para se adaptar? O que rolou aí na tua cabeça? Não, quando eu olhei, assim que estava pronto, como o doutor Adriano já falou, já tinha passado pela fase do mocap, né? Eu já sabia como meus dentes iam ficar e já tinha gostado. Mas quando terminou todo o tratamento, que eu vi que era aquilo mesmo que eu esperava que ia ficar, foi além das minhas expectativas, né? Superou mesmo e eu definitivamente adorei os meus novos dentes. Você não estranhou? Senti um pouco um desconforto pelo fato dos dentes serem maiores, né? Quando eu fui falar algumas palavras, a pronúncia era um pouco mais diferente, né? Complicava um pouco para mim falar. Mas durou cerca de 15 dias, deu para se adaptar rapidinho. E em relação das pessoas com você, Natália, o que elas viram, o que elas comentaram, o que elas acharam? Meus amigos e familiares gostaram bastante pelo fato daquela minha expectativa toda dos meus dentes perfeitos e todo mundo ficou feliz com o resultado. Ah, que maravilha. Doutor, eu queria, assim, é uma curiosidade, se o senhor não quiser comentar, não tem problema, mas o quanto custa, em média, um tratamento desse? Dos dentes da frente, pelo menos. Na verdade, assim, não posso dizer valores porque o código de ética nem nos permite... Mas uma ideia. Posso lhe dar uma ideia, sei lá, um tratamento desse, dependendo do valor, pode ir de um elemento de R$1.000 a R$2.500, R$3.000. Para todos os dentes? Não, por cada elemento, dente? Por elemento. Ah, tá. Porque vai depender da técnica, vai depender se vai ter provisório, se não vai, se vai ter um projeto mais extenso, se vai ter cirurgia, se não vai, se vai ter tratamento endodôntico, se não vai. Então fica... não é uma realidade eu falar assim, de valores sem um paciente estar sentado, sem você ter uma noção. É muito comum realmente você estar fazendo, pessoas ligarem para o consultório, olha, eu não quero ir aí, me diga quanto é. Impossível, sabe? O paciente tem que ser visualizado. Até por isso o conselho nos proíbe de comentar valores devido a isso, né? Devido assim, você não ter como dar valores precisos para um telefone ou para uma conversa. Doutor, o senhor já recebeu no consultório alguém que já tenha passado por algum momento de depressão por conta de uma má formação dentária e depois do tratamento tudo mudou? É muito comum, principalmente pessoas que vêm de uma odontologia do passado, em que os materiais ainda eram muito ruins, né? Hoje é muito comum, eu comento com os pacientes que a felicidade você tem que ser apresentada a ela. Às vezes você anda a vida inteira no seu carrinho, sem um ar-condicionado, sem um som, com vidro manual e está feliz. De repente você passa por um carro melhor. Já não quer mais voltar Já não quer mais voltar para aquele. A mesma coisa é quando você é apresentado a uma odontologia estética, né? Então, é muito comum pacientes que chegam com resinas antigas, principalmente, né? As facetas de porcelana, elas mudaram muito de um tempo para cá, então virou realmente uma coqueluche, né? Muitos profissionais fazendo ao mesmo tempo. Então, muitos pacientes nos procuram com resinas, facetas feitas em resinas, que já mudaram de cor, que estão de uma cor acinzentada. É verdade que a resina, com o tempo, ela começa a absorver pigmentos, muitas vezes até bactérias cromogênicas, aí você começa a ver alguns halos escurecidos. E esses pacientes, quando são apresentados a esse tipo de trabalho, realmente eles mudam o sorriso. A autoestima, realmente, a Natália fala muito bem sobre isso, né? A questão da autoestima, a mudança de comportamento, quando você realmente faz uma odontologia estética. O senhor fez alguns cursos fora do país, né? É para adaptação na área estética? A grande maioria está ligada a isso. A gente teve recente agora no Peru, estava atrelada à fotografia direcionada, à macrofotografia, né, direcionada à odontologia estética, porque quando você fala em odontologia estética, tem que ter fotografia, não tem jeito. A Natália falou ainda há pouco a respeito disso, eu fazia a fotografia e meu dente não ficava bonito no sol. iPhone é uma coisa que mata qualquer sorriso, porque ele estoura aquela fotografia e se o dente não estiver bonito, realmente ele chama atenção. Então, para fazer projetos, para passar o que a gente quer para o laboratório de prótese também, é importante você trabalhar com fotografia de qualidade, desde os flashes até lentes específicas, né? Sempre lentes macro de 100 milímetros, para que realmente você tenha qualidade. É novidade aqui no estado? Como que está funcionando aqui no Ceará essa estética facial, bucal, oral, como que vocês chamam? Odontologia estética. Certo.
Na verdade, não é novidade, tá? Assim, a odontologia estética vem crescendo no país por inteiro, né? E alguns profissionais começaram a direcionar mais para esse tipo de procedimento. Aí dizer assim, é uma novidade, seria uma coisa de 1 ano, 2 anos para cá, não. A odontologia estética já é uma coisa muito forte há alguns anos, 5, 6 anos. Existem conceitos novos, como o visagismo. O visagismo é muito usado para cabelo, mas você já ouviu falar de visagismo para odontologia? Eu queria que o senhor explicasse. O que é o visagismo? Você vai expressar através do sorriso o temperamento daquele paciente. Então, a inclinação de dente, o tamanho de dente, a forma do dente, o formato do sorriso por inteiro, tudo isso expressa o temperamento. Tá? Lógico que é uma conversa grande até você definir realmente qual o temperamento daquele paciente. Ao mesmo tempo, é uma análise Mas como que funciona essa questão da análise de temperamento? Exatamente. Se a pessoa é feliz, se é... O temperamento divide em 4 tipos, né? É o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Então, é até bom a gente definir que assim, essa definição da gente, essa divisão dos vários tipos, é uma definição morfopsicológica. O dentista não tem uma formação em psicologia. Então, através da forma do rosto, através da avaliação do perfil, avaliação da testa, dos olhos, do nariz, da boca, do queixo, a gente define. De repente, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu chegasse lá para o senhor agora... Eu teria que ter assim, fotografias laterais, fotografias de frente, uma conversa mais profunda. Mas olhando um pouco que a gente conversou aqui. Por exemplo, a sua testa, né? O formato do rosto, é mais de um paciente colérico. O que seria? O paciente colérico é aquele paciente que tem assim, uma expressão da vontade, ele é mais ímpeto, ele não deixa muitos outros expor à vontade, são dentes mais retangulares, é um rosto mais quadrado, né? O masseter é muito forte. Esse é o tipo do colérico. O paciente sanguíneo já é um paciente diferente, é um paciente extremamente extrovertido, ele se envolve em 1001 atividades ao mesmo tempo, às vezes nem as termina, mas o formato do dente dele é um dente mais triangular. Isso não quer dizer, Patrícia, que eu vou fazer um dente na forma de um triângulo. Não, ele lembra um triângulo, tá? A mesma coisa, a inclinação do sorriso vai lembrar um pouco um triângulo. O paciente fleumático, melancólico, é muito parecido. As mulheres gostam muito, que são formas mais arredondadas, são pessoas mais tranquilas, mais calmas, mais pacíficas. O rosto é mais arredondado. Esse com certeza não seria meu caso. O seu colérico? E o último, desculpa, eu interrompi. O fleumático e o melancólico, né? São certo, muito são parecidos, dois. né? São muito parecidos. Bom, a gente poderia passar a tarde toda aqui falando sobre estética dental, que é um assunto muito interessante, principalmente para nós mulheres, né, Natália? Doutor, muito obrigada pela sua presença e foi um prazer. Eu aguardo o senhor numa outra oportunidade. Obrigada. Eu agradeço. Uma boa tarde. Obrigada, Natália. Uma boa tarde e continue linda com esse sorrisão, viu? Obrigada.